Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Na manhã de hoje nós temos a presença da Adriana Alice, lá do Grupo Espírita Sirineus, Centro Espírita Sirineus, substituindo a Rosilene, que teve um probleminha profissional de trabalho, não pôde comparecer. Mas é um prazer recebê-la aqui, tá? Pela primeira vez como palestrante, né? E antes da gente passar a palavra para ela, nós, como de praxe, nós vamos fazer a leitura de uma página e a prece inicial. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 118, queixas. Prestemos bastante atenção nessa página, que só de começar a ler aqui a introdução, como serve para todos nós, né? Queixas. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Essa é a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Então, Emmanuel nos faz um comentário acerca dessa fala de Tiago. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nessa particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa, desfigurada, muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luto do campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas na execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faz o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia e, por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. É curioso, né? Porque eu até comentava ali quando cheguei com o Alberto sobre isso, né? A gente sabe que cada um está num processo evolutivo, a gente sabe que cada um está num patamar de entendimento diferenciado, mas me preocupa sobremaneira essas queixas contumazes que nós espíritas fazemos uns dos outros. Impressionante isso, né? Então dá a impressão que só a nossa ideia é mais correta. Dá a impressão que aquilo que eu acredito todo mundo deveria seguir. O nome disso é falta de humildade. Nos perdoe as nossas palavras incisivas. Porque muitas vezes uma ideia diferente, divergente da minha é melhor. Então eu preciso compreender isso. Essa página veio a calar. Por que queixas? Né? Por que a gente se queixa o tempo todo de tudo, de todo mundo? E aí eu fico me perguntando, quanto tempo nós, cada um faça a sua avaliação, porque eu sempre faço a minha pessoal, quanto tempo nós estamos dentro da doutrina? Por que até hoje a gente não consegue enxergar coisas que são básicas na convivência fraterna de um verdadeiro cristão e, sobretudo, de um verdadeiro espírita? Por que eu sofro tanto quando alguém diverge de mim? Divergir é natural da criatura humana, de sentir é que é o problema. Então não dá para entender como nós ainda temos esse tipo de comportamento. Então, quando ele fala aqui, o que nos custa, né?
ouvir, o que nos custa conciliar, o que nos custa parar de reclamar e trabalhar com Cristo em todas as situações que a vida nos conclama. Então essa é a verdadeira atitude cristã. Porque no início me preocupou, assim que eu comecei a ler o parágrafo que ele fala, se nós pudéssemos medir o tempo que nós gastamos com queixas acerca de tudo e de outras pessoas, nós ficaríamos abismados com o tempo que nós perdemos na vida com esse tipo de comportamento. Então já é hora da gente realmente aprender essas lições de Jesus. A carta de Tiago tem 2.000 anos praticamente, né? E nós ainda não conseguimos cumprir isso. Então paremos um pouco de reclamar e operacionalizemos o bem em todas as situações da nossa vida. E vocês vão ver como a gente realmente consegue viver mais em paz. Porque eu costumo sempre dizer, há duas coisas na vida que não tem preço, saúde e paz. E quando nós estamos perturbados pelas queixas, por esses tipos de sentimento, outra coisa que vai embora além da paz é a saúde, porque a gente acaba vencendo. Então uma coisa está intimamente ligada à outra. Quando eu tenho paz, eu tenho saúde, né? Então por isso que a gente deve preservar sempre por esses sentimentos nobres, por essas virtudes na vida de todos nós. Aprendamos a conviver fraternalmente com as pessoas que divergem da gente, que pensam diferente. Mas, sobretudo, que nós não deixemos de emitir a nossa opinião. Mas se ela não for melhor, o que nos custa aceitar a opinião dos outros? Então, essa é a mensagem da manhã de hoje. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, a passar a palavra para a Adriana, que vai nos falar, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ok. Então vamos pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, através dos nossos mentores, dos mentores da nossa casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para que nós tenhamos essa manhã fraterna, para que nós possamos aquilatar nos nossos corações, mas sobretudo colocar em prática tudo aquilo que a Adriana nos vai trazer com muito carinho, fruto dos seus estudos. Que seu mentor espiritual possa parar agora e sempre, que Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, nos abençoe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Nessa prece nós pedimos permissão aos mentores espirituais da casa para dar por iniciados o nosso trabalho, a palestra matinal de domingo. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, a nossa amiga Adriana, que já frequentou essa casa, já veio nessa casa tempos atrás, e hoje, para a nossa felicidade, retorna. Bom dia a todos. Bom dia. Som tá bom? Tá bom? Uns 10 centímetros mais perto. Pode mexer. Tá melhor agora? Tá. Para nós é um prazer estarmos mais uma vez nessa casa. Quando o Robinson perguntou, ele falou assim, você já veio aqui? Eu falei, tem muito tempo. Aí eu estiquei muito tempo, porque realmente deve ter talvez uns 20 anos. Mas para nós é um prazer, e agora estando aqui com a oportunidade de compartilhar os nossos estudos. O tema que foi proposto para nós, que nós estamos trabalhando esse mês, já trabalhamos na nossa casa também, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando nós refletimos um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que Kardec teve todo um cuidado de ficar somente com os ensinos morais do Cristo. Porque Jesus, historicamente, ele é tão importante que ele dividiu o nosso tempo. Então nós falamos antes de Jesus e depois de Jesus. Então, historicamente, ele é importante para a humanidade. Mas Kardec teve esse cuidado, obviamente com orientação dos espíritos superiores, de se fixar somente nas questões morais, porque as questões históricas, as questões da vivência do Cristo, por que Jesus só começou a aparecer depois de 30 anos, o que ele fez, o que aconteceu com o corpo do Cristo, essas questões
elas trazem discussões até hoje, ela não é unanimidade, né, entre as religiões, né, e entre os estudos que são feitos. Então Kardec se fixou nisso. Quando nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que os primeiros capítulos, eles trazem uma base desta moral. E quando nós chegamos a falar das bem-aventuranças, é como se Kardec trouxesse para nós essa questão por serem instrumentos que nos auxiliam a compreender e a saber o que fazer. É um modo, uma receita de bolo, vamos dizer assim, é um modus operandi. Como é que você faz? E quando nós falamos então, bem-aventurados os pobres de espírito, a primeira coisa que vem à nossa mente, bem-aventurados não é uma palavra usual. Não era usual aqui no Brasil, provavelmente nem nos últimos 50 anos. Essa palavra, hoje, existe todo um cuidado, obviamente não de empobrecer a língua portuguesa, porque ela é muito rica, mas de tornar ela de fácil entendimento para a maioria das pessoas. Então, se a gente pegar, por exemplo, em termos de linguagem, se a gente pegar lá atrás, se falava vossa mercê, depois passamos a falar vós mercê, depois passamos a falar você, depois em Minas se fala você, aí agora você fala, depois passou a falar C, e hoje a gente fala VC, né? Quando a gente está escrevendo no WhatsApp é VC, todo mundo sabe o que é. Então a palavra ela se modifica. Por que então também não tornar uma forma mais simplificada algumas passagens da Bíblia, algumas passagens do Evangelho? E vários estudiosos pelo mundo têm feito esse trabalho. Então se chegou a um consenso mais ou menos entre essas atualizações de que bem-aventurados são felizes. Olha que interessante. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Então, nós modificamos a palavra e, de uma certa maneira, nós a tornamos mais na posse de qualquer pessoa mais simples, qualquer pessoa iletrada é capaz de saber o que significa felizes, mas eventualmente pode se enrolar e saber o que é bem-aventurados. Então, quando nós pegamos esta passagem colocando dessa forma, então nós já destrinchamos um primeiro ponto que talvez causasse um pouco de desentendimento ou entendimentos dúbios. Então, felizes os pobres de espírito. Aí passamos para outra parte. Pobres de espírito. O que será que Jesus quis dizer com pobres de espírito? No primeiro momento, às vezes a gente utiliza no nosso cotidiano a dizer assim: coitado de fulano, é um pobre de espírito. Porque não entende, ou porque é uma pessoa que não consegue acompanhar alguma coisa que a gente está falando, ou simplesmente de uma forma depreciando mesmo a pessoa. Fulano é um pobre de espírito, e a gente deprecia dessa forma. E daí acaba entrando em choque quando a gente pensa que Jesus falou que eles são felizes, bem-aventurados. Na verdade, é uma expressão que nós utilizamos para dizer que a pessoa tem uma pobreza de alma, no sentido dela não conseguir acompanhar, não ser mais, não evoluir além daquilo. Fulano não vai além disso, é uma pessoa limitada. E também existe uma outra interpretação, onde nós pensamos assim, pobres de espírito, de um modo geral, evangelicamente, nós entendemos como humildes. Né? Então, bem-aventurados ou felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Tudo bem. Mas o que é humildade? Aí sim, nós entramos
no grande novelo que é necessário a gente desenrolar no nosso dia a dia. E a nossa proposta nessa manhã é isso. Vamos desenrolar esse novelo da humildade de uma forma bem tranquila, de uma forma bem leve, de uma forma bem simples. Então olha só, simples. Agora vamos mudar mais um pouquinho essa questão do pobre de espírito e do humilde. O humilde não é necessariamente uma pessoa simples. Não é necessariamente uma pessoa sem condições financeiras. Não é necessariamente uma pessoa intelectual ou inculta. Ora, não é uma pessoa que tenha uma condição imediata nessa encarnação. Então vamos supor, a pessoa nasceu numa família muito pobre, vive na pobreza, vive na miséria. Ela é uma pessoa humilde. Porque a gente fala isso, já notaram? Fulano vem de família humilde. É uma expressão que nós deveremos parar de utilizar. Porque ela não diz respeito à humildade segundo o entendimento de Jesus. Podemos falar, fulano vem de uma família simples, fulano vem de uma família pobre. Porque humildade não tem nada a ver nem com pobreza, nem com riqueza. Porque, vejam bem, nós podemos ver pessoas que estão na miséria e são arrogantes. E são inconformadas. E não aceitam a situação e ao mesmo tempo não fazem nada para mudar aquela situação. Você pode dizer que essa pessoa é humilde? De forma nenhuma. Assim como muitas vezes nós vemos grandes empresários, pessoas que têm uma condição econômica e financeira muito abastada, pessoas que têm empresas, que têm carro, que têm helicóptero, e ao mesmo tempo são pessoas extremamente humildes no sentido de realizar o que lhes cabe e não se veem além da sua condição. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor mais para frente. À medida que nós formos desenrolando esse assunto, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então nós vamos ver, por exemplo, um exemplo assim, bem claro. Eu não posso dizer que uma pessoa seja humilde, mas eu posso ver gestos de humildade. Vocês podem se lembrar do presidente Obama, quando ele estava exercendo o cargo, todas as pessoas diziam que ele era uma pessoa humilde. Por quê? Porque ele não tinha a arrogância de se achar melhor do que ninguém. Ele, quando entrava num local, ele falava da autoridade que estava ali para algum negócio, como ele falava com o faxineiro, como ele falava com a mocinha do café, como ele falava com o segurança. Ou seja, ele não se via maior do que ninguém, nem melhor. Então isso dava para ele aquela impressão que a gente tem de que ele era humilde. Quando nós pensamos desta forma, percebemos o quê? Bom, não dá para a gente saber se a gente é humilde ou não. Por quê? Sócrates é atribuído a ele, provavelmente é dele mesmo, mas uma frase é atribuída a ele. O pensamento provavelmente é socrático, sim, faz todo sentido. Que ele dizia o seguinte, que quanto mais ele sabia, quanto mais ele estudava, quanto mais ele aprendia, menos ele realmente sabia. Então a frase que se atribui a ele é: só sei que nada sei. O pensamento socrático diz isso, a frase a gente não tem certeza que seja dele. O que a gente pode fazer em comparação com a humildade? Quanto maior a humildade que eu tenha dentro de mim, menos eu vou reconhecer essa humildade. Porque quando uma pessoa diz assim, eu sou humilde, com certeza absoluta você já sabe que ela não é. Então a humildade faz um paralelo também com o conhecimento. Porque aquele que conhece muito, que estuda muito, que aprende muito, ele observa o quanto ele ainda tem que aprender, estudar, conhecer.
E na humildade, quanto mais você busca, mais você percebe que você ainda tem um longo caminho pela frente. Então, não podemos nos auto-intitular humildes. Ok? Assim como não podemos dizer que uma pessoa é humilde. Por isso que eu falei que assim, é errado a gente dizer que fulano é humilde. Por quê? O que você vê? A casca, o exterior. Você vê, por exemplo, uma pessoa que é muito popular, um influencer, um ator, uma pessoa qualquer, tá lá, ela vai entregar a cesta básica, tira uma selfie e posta no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Aí você vai dizer assim, fulano é humilde? Tá fazendo aquilo desinteressadamente? Está fazendo aquilo para promover-se? Está fazendo aquilo para motivar outras pessoas? Beleza, pode estar fazendo aquilo para motivar outras pessoas, mas humilde não é. Então você não sabe o que vai dentro da pessoa, porque Emmanuel, ele vai nos explicar que a humildade é muito mais um estado do ser interior. Então como é que eu vou ver numa outra pessoa a humildade? Ora, mas o próprio Emmanuel nos ajuda a perceber isso também. Quando ele nos explica que a humildade está relacionada à responsabilidade e moralidade. E ele dá um exemplo assim, que um pai de família, por exemplo, e podia ser uma mãe de família naturalmente nos nossos tempos, que cumpre com as suas responsabilidades diante da sua prole, que ao mesmo tempo no seu trabalho cumpre com aquilo que lhe cabe, que é zeloso e faz o que tem que fazer. Emmanuel diz que ele é humilde. Por quê? Porque humilde é aquele que veio para fazer e faz o que tem que fazer. Então, já notaram que muitas vezes o arrogante dá desculpa para não fazer o que tem que ser feito? Porque é fácil ver arrogância, gente. Isso aí é muito tranquilo de ver. Já notaram que uma pessoa que não faz o que tem que fazer, quando dá errado, ela procura culpados? A culpa nunca é dela. A culpa é sempre do outro. Se deu alguma coisa errada no trabalho, a culpa é de fulano, ou o material não prestava, ou o espaço não era suficiente. Se deu um problema no relacionamento, a culpa do outro, o outro que mandou mal, o outro que não fez, uma terceira pessoa que envolveu no casamento, no relacionamento. Nunca é. Houve um problema na família, houve um problema entre pai e filha, o pai fala o problema do filho, o filho fala o problema do pai, quer dizer, ninguém assume nada. Isso é o oposto da humildade. Não fazer aquilo que nós viemos fazer. É aquilo que nos cabe. Por isso que Emmanuel fala a conexão entre a humildade e a responsabilidade. Eu me lembro de um termo muito interessante que eu ouvia muito e eu já utilizei muito quando eu era mais nova, que era assim, até o Robinson falou comigo aqui quando eu perguntei sobre esse horário, sabe? Esse horário de 9 horas, um horário interessante e tal. Aí ele falou dessa mudança de horário, ele falou assim, nós temos já esse hábito, né, um hábito mesmo cultural de ter as nossas atividades religiosas de manhã, porque a gente tinha, né, missa, quando a gente ia na missa, ou no culto da igreja, não importa a religião, geralmente era de manhã, né? Então ele estava comentando isso comigo e eu estava lembrando dessa situação. Quando eu era mais jovem, a gente dizia assim, no domingo tinha que ir na missa. Então na nossa família era assim, a gente tinha que, era uma família bem grande, uma casa bem grande, para não sobrecarregar a mãe, o serviço era todo separado, né? Então o que a gente fazia? Domingo era dia de domingueira, que era um baile que tinha aí na cidade, que acho que não existe mais, mas no meu tempo de juventude era assim, então tinha domingueira. Como é que a gente tinha o passe para poder ir na domingueira? Primeiro tinha que ter feito todas as tarefas da semana, que era o quê? Ir para a escola, estudar e cumprir as tarefas de casa.
E as tarefas do domingo eram o quê? Primeiro, ir na missa, arrumar a casa, lavar a vasilha do almoço e aí depois a gente podia ir na domingueira. Então a responsabilidade sempre vinha em primeiro lugar. E a gente pensava assim, aí às vezes o pai falava assim, não, se não quiser ir na missa da manhã, pode ir na missa da noite e depois ir para o clube. Ora, o que a gente queria fazer? Se desincumbir logo da responsabilidade de ir na missa. Vamos cedo, não interessa se a missa fosse 6 horas da manhã, a gente ia 6 horas da manhã. Então é um termo que a gente usa, eu vou me desincumbir da responsabilidade. E como é que a gente fala hoje em dia? Comigo não tá. Não está mais nas minhas mãos a responsabilidade. Sendo que na realidade responsabilidade pega na sua mão. É sua. A sua vida é sua responsabilidade. Não joga para ninguém. Mantém essa bola no seu campo. Entende? Por que a responsabilidade a gente não tem que correr para desincumbir dela? Porque é nossa, é para a gente fazer. Eu faço bem feito do melhor que eu fizer e também sem ficar procurando muita excelência, porque o feito ainda é melhor do que o perfeito, porque perfeito aqui só Jesus. Então, eu começo a ter essa noção de que a responsabilidade ela está na base de um entendimento maior para a humildade. Ah, eu quero ser humilde. Como é que eu faço? Como é a receita? Bom, antes de mais nada, você é responsável? Primeira coisa, você precisa ser responsável. E a responsabilidade a gente começa a trabalhar onde? Lá na infância. Não é assim? O que os pais começam desde cedo a explicar para o filho, lá no berço, a criança está chorando, está fazendo aquela barulhada toda, aí a mamãe vai, o papai vai, aí olha, é a barriguinha, é o ouvido, é a garganta, o narizinho tá entupido, comeu, bebeu, tá com a fraldinha limpa. Opa, cheque, faz um checklist. Resolveu. Não, às vezes você está se sentindo sozinho, porque estava dentro do útero, gente. Pelo amor de Deus, estava ali todo envolvido. Aí vai lá, pega a criança um pouco, colocou ela na caminha, voltou ela com o berço. Aí a criança chora. O que você faz? Conversa com ela de forma macia e vai começar a ensiná-la que ela não tem que ficar no colo o tempo inteiro, que ela não tem que chorar o tempo inteiro. Porque senão não tem como a gente se comunicar, não tem como a gente se entender. Senão ninguém faz nada. É responsabilidade dos pais e passa a ser responsabilidade do bebê ali, olha, ele é bebezinho, não sabe de nada, ele já tem a responsabilidade. Qual a responsabilidade? Eu tenho que me acalmar. Mas como eu vou aprender com um bebê a ser responsável? Com a constância dos meus pais. Não dá para a mãe fazer dessa forma e o pai chegar, o bebê chora, o pai pega no colo. Não dá. Né? Aí tem aquela história assim, a criança não dorme, coloca para dormir. A criança chora, a mãe vai lá, pega. Aí coloca para dormir de novo. Aí a criança chora. Se você não deixar chorar, gente, primeiro, esse pulmão não vai desenvolver direito. Isso era uma coisa que a minha avó falava. Criança tem que chorar, senão o pulmão não desenvolve. Eu acho que era só uma brincadeira dela. Mas se você não der uma constância, como é que ela vai aprender alguma coisa? E passar ali a ser responsável. Não, eu vou ficar aqui sozinha, brincando com meu pé, brincando com o teto, olhando, rindo para os espíritos, mas eu vou ficar aqui sozinha. Porque não tem nada de errado comigo. Então você já começa a ensinar no berço. Depois, cresceu um pouquinho, a criança bagunçou, o que você faz? Põe ela para ser responsável e arrumar. É muito interessante isso, porque às vezes os valores mudam um pouco. Mas a gente vê lá na escolinha, quando as crianças acabam o brinquedo, o que a tia faz? A tia canta a musiquinha, coloca a musiquinha, na evangelização também é assim. É hora de guardar. Está na hora de guardar. Tirou? Guarda. O que é isso, gente? É responsabilidade. Não estou falando nada excepcional. A responsabilidade. Quando a gente fala, e eu me lembro quando chegou aquela história de DQC aqui em Volta Redonda,
foi muito divulgado, né? Porque a gente tem a CSN, todo mundo trabalhando na CSN. Quando a CSN trouxe para Volta Redonda, trouxe, era 2S, 3S, 4S, 5S. O que significava isso? Aí vinha aquelas plaquinhas que a gente via em tudo quanto é lugar quando ia na CSN, né? Nos escritórios e tal. Acendeu, apaga. Abriu, fecha. Tirou do lugar, devolve. Entendeu? Então, assim, por quê? O que é isso? Responsabilidade. Eu preciso ser responsável por aquilo que eu faço. E à medida que nós vamos crescendo, aí nós vamos já na nossa primeira infância, que a gente vai para a escola, que nós temos que ser responsáveis pelo nosso material, que nós temos que ser responsáveis por não mexer nas coisas dos outros. Isso também é responsabilidade, uma responsabilidade minha. Eu me contenho, eu me mantenho, do outro é o do outro e vou desenvolvendo ao longo da vida. Ora, ninguém quer que você se torne um adulto responsável sem ter passado por todas essas fases. É por isso que nós viemos a entender com a doutrina que existe um progresso, uma evolução. Do mesmo jeito que uma criança de uma hora para outra não chega à fase adulta sabendo tudo, ela precisou passar, ela precisou errar, ela precisou cair. Não é assim? Nós, como espíritos eternos, também. Então, nós vamos mandar mal essa encarnação. Ou seja, nós vamos não cumprir com as nossas responsabilidades. Mas agora mudou um pouquinho o status. Por quê? Porque nós estamos aqui, nessa manhã de domingo, estudando e entendendo que para eu chegar a ser humilde, eu preciso ser responsável. A partir do momento que nós tomamos ciência disso, não dá para voltar atrás, não dá para dizer assim, eu não sabia. Sabia sim, todo mundo que está aqui está sabendo. Eu preciso ser responsável por aquilo que me cabe e parar de jogar a culpa nos outros. Até mesmo na leitura que nós tivemos aqui no início da nossa palestra, que foi falado sobre a queixa. Gente, muitas vezes a queixa é a gente não sendo responsável por nós mesmos. Por que a gente reclama do outro? Por que a gente vê tudo no outro de errado e não vê nada em nós de errado? Né? Então, olha como as coisas elas estão todas interligadas. É importante que a gente faça a reflexão desta humildade na atualidade da nossa vida. Não está dentro de um dogma sacramentado, porque a doutrina não o é. Mas a palavra de Jesus, em todas as religiões que são cristãs, não é um dogma sacramentado. Ela é para ser vivida. Por que eu chamei de instrumento as bem-aventuranças? Porque elas vão nos ensinar e nos dar a condição de entender o que Jesus trouxe, o quê? A lei do amor. Então passamos e vimos e percebemos que, a partir de agora, todo mundo aqui vai ser responsável. Não interessa a situação. Quando você pensar em pôr a culpa no outro, quando você pensar em achar que a culpa é do vento, do tempo, da chuva, do sol, de fulano, da esposa, do marido, do filho, opa, peraí, deixa eu pegar a cotinha aqui e cabe. Qual é a minha parte? Então, beleza. Só que Emmanuel também fala que tem a ver com moralidade. Essa moralidade, o trabalhar a nossa moral em todas as circunstâncias. Isso é um valor que nós adquirimos. Por exemplo, quando nós percebemos o mal que causa uma mentira, e quando nós estamos atentos a isso, nós passamos a valorizar a verdade.
Então, essa moral que vai crescendo através das nossas experiências, através das situações em que a gente sofre por alguém ter feito algo ou sofremos por ter feito algo para alguém. Esses valores vão sendo acrescidos na nossa vida dia a dia e tem a ver com a humildade. Como a nossa sociedade, a sociedade no sentido de toda a humanidade terrestre, irá evoluir enquanto planeta, porque nós espíritas temos esse entendimento de uma forma muito direta de que nós estamos nos últimos 260, 250 anos vivenciando um período de transição planetária. Está lá na Gênese explicando que a transição planetária começou mais ou menos 1750, 1760. Ok? Então, é uma média de 300 anos, segundo os espíritos. Nós temos aí um vislumbre que a partir de 2050, 2060, por aí a gente está fechando melhor esse ciclo. Opa, perceberam? Tá pertinho, né? Tá bem pertinho. Então nós estamos no final de um ciclo transitório. Só que não dá para você pensar numa transição sem entender que a humanidade precisa socialmente estar em equilíbrio. Gente, nós estamos em equilíbrio socialmente? Tanta dor, tanta pobreza, tanta coisa que poderia ser evitada e não é. Porque nós estamos em desequilíbrio. Ontem, um dos meus filhos é estudante de arquitetura. Ele está nos últimos períodos e daí ele, como eu gosto de arquitetura também, um filho vai formar engenheiro agora, engenheiro civil, nós gostamos de construir, e o outro é arquitetura. E ele gosta de ver casas no YouTube, né? E como ele fala inglês muito bem, ele assiste tudo em inglês. E me coloca para assistir também, porque eu tenho que evoluir, tenho que aprender a falar inglês, segundo ele. Então, ele me mostrou um apartamento num prédio em Nova York, maravilhoso. E esse apartamento foi projetado por um grande arquiteto japonês. E todos os produtos dentro do apartamento vieram diretamente do Japão. Olha, eu vi coisas naquele vídeo que eu nunca imaginei que existiriam. Aí eu falei assim, nossa, só o piso é feito com uma madeira que só existe no Japão e que ela tem 1000 anos. Só o piso. Assim, tão fora da nossa realidade, né? Aqui aí eu falei assim, gente, quanto será que custa um lugar desse? Aí fiquei, né? Lá, uns 3 bilhões de dólares, né? Aí meu filho riu muito de mim, mas eu não tenho noção. Eu falei, não, mas não é tanto, né? Ah, sei lá, milhões. 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. 260, 270 milhões de reais. Um apartamento. Ok? Assim, de tirar o fôlego. Nunca vi nada daquilo na minha vida. Aí eu falei, é isso, deve ser, né? Aí ele falou assim, mãe, assiste até o final que você vai ver. 135 milhões de dólares. Quantos países não têm isso como PIB nem em 10 anos? Que diferença! Isso não me faz julgar quem tem 135 milhões de dólares para comprar esse apartamento. Por quê? Gente,
Quem somos nós para julgar alguém? Mas isso grita o quanto a nossa sociedade, o quanto a nossa humanidade vivente no planeta Terra é desigual socialmente. Essa desigualdade, ela precisa mudar para que a gente chegue um dia ao tal reino dos céus. E vai passar por onde? Pela humildade. Porque eu preciso de uma sociedade moralizada, porque eu preciso de uma sociedade responsável. Ora, mas vamos chegar lá. O que o Evangelho nos diz? Dentro da doutrina espírita, nós temos lá os nossos lemas, que fora da caridade não há salvação, sendo que a caridade anda a braços dados com a humildade. Opa, abrimos uma chave, vamos entender um pouco melhor. Se a caridade anda a braços dados com a humildade, nós temos uma receitinha. No Livro dos Espíritos, na questão 886, que fala da caridade e o amor pelo próximo, Kardec faz o seguinte questionamento: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Três passos para sermos caridosos. Ok? 3 passos. Benevolência. Ser bom. O que é ser bom? Para eu ser bom, eu preciso olhar o que é bom para mim e o que é bom para o local, as pessoas, a humanidade que eu vivo. Fazer o bem. Fazer algo de bom. Ter benevolência. E tudo isso está ligado a quê? Está ligado a uma situação onde, enquanto eu me entendo, por exemplo, eu estou aqui, eu preciso usar óculos, ok? Então eu enxergo relativamente bem a distância, mas para perto eu preciso usar óculos. Se eu entendo que eu preciso do óculos para ler, eu não posso fazer com que outra pessoa que precisa de óculos tente ler sem óculos. Tá? Por quê? Porque eu vivo isso, eu sei que sem óculos eu vou ter muita dificuldade. Eu vou apertar os olhos, eu vou ganhar umas rugas novas na testa e eu provavelmente vou ler tudo errado. Então, como eu vivo isso, eu sinto em mim, eu sei que eu preciso de óculos, eu também faço pelo outro, para que ele tenha a condição necessária para ele viver. Então, se eu preciso de um copo d'água, eu também ofereço água. Por quê? Porque a água me faz falta. Como eu vou ser bom para o outro se eu não enxergo o que é bom para mim? Ah, caímos onde? Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar para mim, saber o que é bom, mas não naquele sentido deturpado que nós temos hoje em dia. Esse sentido que cai até no egoísmo, né? Porque eu primeiro preciso fazer o bem para mim. Não é bem assim. Eu preciso conhecer o que é bom. Se eu identifico aquilo que me faz bem, aquilo que é bom para mim, mas não em detrimento dos outros. Não que vai ser o bem para mim e vai fazer mal para os outros. Então, olha a quantidade de trabalho que nós temos pela frente. Isso só para entender e chegar no ponto da humildade.
ele fala é indulgência. Ora, aí nós vamos cair num assunto que não, por acaso, hoje é um assunto que está em pauta em tudo quanto é lugar, que se chama empatia. Eu não posso ser indulgente com ninguém se eu não tiver empatia. Ou seja, se eu não tiver a capacidade de me colocar no lugar do outro. Se eu não tiver a capacidade de avaliar as situações, porque eu vou avaliar sim, eu não devo julgar, mas eu vou avaliar uma situação com um olhar crítico para quê? Não para julgar ninguém, mas para que eu perceba se eu também não estou errando daquele jeito, se eu também não estou mandando mal, para ver e tirar os meus entendimentos. Não para julgar o outro, não para apontar o dedo, falar fulano isso, fulano aquilo. Então, a empatia, eu me coloco no lugar do outro e falo. E às vezes eu percebo o seguinte, que aquilo que o outro mandou muito mal, eu mandaria pior. Quando eu me coloco no lugar dele e vejo a situação, quer me ver? Uma coisa muito simples. Um pai de família, numa estação de trem em Kyoto, no Japão é tudo interligado por trens. Esse é o motivo de eu ser louca para ir no Japão. Sou louca para ir no Japão, porque eu amo trens. Então, é tudo interligado por trem. Quer dizer, é um lugar pequeno, ainda é interligado por trem. E numa determinada estação, entrou um pai de família com 2 crianças. E tinha só um homem nesse vagão, e ele se sentou do lado do homem, literalmente do lado do outro. Nós somos seres humanos, gente. Se a sala aqui estiver vazia, a não ser que eu seja muito tímida, muito envergonhada, eu vou me sentar mais próximo das pessoas. Porque eu sou ser humano, eu quero ficar perto do outro ser humano, né? Vimos isso agora com essa pandemia, a dificuldade que a gente fica de não tocar nas pessoas. Então, ele se sentou próximo, encostou a cabeça no banco, fechou os olhos. E as crianças começaram a mal algazarra. Criança, gente, por favor. E pula, e corre isso. Só que no Japão isso não existe. Ok? No Japão, o horário de criança brincar é horário de criança brincar. E aquele senhor que estava do lado foi ficando muito desconfortável. Não é possível. Será que esse pai não está vendo a bagunça que essas crianças estão fazendo e que está aí, deitado, fechado, de olho fechado, cochilando? Aí ele, obviamente, dentro do seu direito, ele virou, bateu no ombro do pai e falou assim: senhor, será que o senhor pode controlar os seus filhos? Eles estão incontroláveis. E aí, o homem se endireitou, realmente percebendo aquela situação, ele só estava percebendo naquele momento. E aí ele virou para o moço e falou assim, ficou olhando as crianças, né, meio parado, ele falou assim: nós acabamos de sair do hospital onde a mãe deles acabou de falecer. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu acho que eles também não sabem. Aí o moço engoliu seco, começou a conversar com ele, começou a conversar e foi assim a viagem inteira conversando. O que mudou? O que mudou nessa situação? As crianças continuaram fazendo bagunça. O homem era o mesmo. O outro também queria paz no trem, mas o que mudou? A percepção da situação. Quando ele se deu conta que o momento que o outro estava vivendo era muito particular e que então os julgamentos não valiam de nada. A empatia faz isso. Você vê uma situação, você vê no trânsito uma pessoa cortando, você fala assim: é maluco, é louco. Não, você não sabe o que ele está passando. É óbvio que tem gente que é realmente meio descontrolada no trânsito, mas quem é você para julgar? Você não está lá dentro. E se você percebesse, se aquela pessoa está lá e ela está indo dizer adeus para um avô, para um pai, para uma mãe no hospital que está morrendo, seu julgamento muda? Claro que muda. Percebe? Essa percepção que a indulgência, ela nos conclama, ela nos chama. Olha o outro com
com bom molho. Eu preciso de empatia. E finalmente ele fala sobre o perdão. Por que ele fala sobre o perdão? Isso para ser caridoso. E sendo caridoso, ser humilde. Só que para ser humilde também tem que ser responsável, tem que ser moral. Moralizado. Moralidade. Perdão. E aí, gente? Tem gente que acha que o perdão é para o outro. Tem gente que fala assim, não, eu não perdoo. O perdão não diz respeito ao outro. Aquilo que o outro fez é problema dele. A forma como eu vou lidar, a forma como eu vou me libertar disso. Porque essa corrente pode me prejudicar. Quando eu não perdoo, sou eu que adoeço. Por isso que Jesus dava o perdão como profilaxia de saúde. Gente, é fisiológico. Quando eu não perdoo, eu fico revivendo a situação, ou seja, eu estou na mágoa. Quando eu estou na mágoa, eu gero tristeza, depressão. Depressão por quê? Porque eu fico vivendo de passado. Fico lembrando daquilo que aconteceu. Ansiedade, por quê? Porque eu não sei como vai ser meu futuro e fico com aquela sensação de que o outro tem que me pagar. Tem que me pagar pelo que fez. Mesmo que eu não faça nada, mas eu tenho que ver aquela pessoa sofrer. Quem é que está preso? Você. Eu sou responsável. Olha, voltamos na responsabilidade só por minhas ações, por minhas escolhas. Eu não sou responsável pela pessoa que decidiu me magoar, que decidiu aprontar comigo, que decidiu me trair. É problema dele, é problema dela. Eu perdoo. Obviamente que eu vou viver minhas fases. As minhas fases do perdão, a negação, a barganha, a raiva, todas as fases. Cada uma vem junto ou vem tudo ao mesmo tempo. Eu vivo em 1 minuto, eu vivo em 100 anos. Depende. A responsabilidade é minha. Mas eu vou liberar o outro porque eu preciso me liberar. Para me liberar, então eu tenho que liberar esse outro. Fulano me fez isso. Ai, meu Deus. Por que ele fez isso? Aí eu me responsabilizo por aquilo que me cabe. Mano, eu também mandei mal pra caramba nessa situação. Não, mas ainda assim não justifica o que ele fez. Não, mas mesmo assim, eu não quero ficar passando filme no mesmo pedaço. Antigamente, né? Quer dizer, olhando aqui, não tem ninguém que não vai entender o que é um disco arranhado. Tá certo? Um disco de vinil, onde você colocava a musiquinha, tinha um arranhadinho no disco e ele ficava, voltava. Ia pra frente, a agulhinha, quando ela encontrava aquele arranhadinho, ela voltava e você ficava escutando o mesmo pedaço. É um disco arranhado? Vai ficar voltando todo dia, lembrando do mal que a pessoa te fez. Ah, por favor, acolhe aí, curte um pouco essa depressão, mas depois vai em frente. Porque o perdão é para libertar-nos. Enquanto você está ali amassando aquela mágoa, trazendo tudo isso, você está jogando do seu próprio organismo elementos tóxicos na sua corrente sanguínea que não seriam liberados naquela velocidade, naquela intensidade. Então o corpo não sabe lidar com aquilo e você adoece. Ah, eu adoeci porque fulano me fez mal. Ah, fala sério, seja responsável. Você adoeceu porque você não soube perdoar? Você adoeceu porque você não soube lidar com isso? Por que você não soube lidar com isso? Você foi indulgente? Você se colocou no lugar do outro? Você foi bom com você mesmo? Não, peraí. Eu estou aqui para saber o que é minha responsabilidade. Você fez isso? Olha, sinto muito. Ah, o perdão tem mais uma questão. Eu não dou perdão para ninguém, não. Ok? Ih, peguei vocês.
Perdão é um processo interno. Ficar dando perdão para os outros muitas vezes mostra o quanto nós somos vaidosos. Uma posição superior. Você me magoou, eu sou a vítima e eu te perdoo. Por favor, sejamos maduros espiritualmente. Acabou essa fase. O perdão é algo que eu faço internamente por mim. Eu te libero, porque eu não quero ficar preso nisso. Então, percebe? Olha quanto a gente precisa caminhar. Quando a gente fala assim, lembra aquela passagem de Jesus que ele fala, andar enquanto é tempo. Ou seja, você está trabalhando pelo seu aperfeiçoamento moral? Você está trazendo para a sua vida, seu dia a dia, as suas relações, essas coisas, essas questões? Acontecem essas situações com você e você imediatamente conecta a Jesus? O que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? E se você coloca a sua resposta ao que você passa pelo crivo do que o Cristo faria, você está entregando isso, essa decisão. Finalmente fez sentido. Aqui em Volta Redonda, eu fui educada intelectivamente no Colégio Batista Americano. Toda segunda-feira a gente escutava na assembleia que a gente tinha que entregar nossa vida para Jesus. Cansei de entregar minha vida para Jesus, não aconteceu nada. Na hora do recreio estava eu aprontando. Agora eu entendi o que é entregar a vida para Jesus. As minhas ações, as minhas vivências, as minhas decisões, o meu viver, quando acontecem as coisas comigo, e mesmo quando não acontece nada, eu tenho que levantar e fazer minhas coisas. Mas eu estou com preguiça. Jesus sentiria preguiça? Não. Eu também não tenho por que ter preguiça. Então, se alguém me ofende, e aí eu me sinto mal, eu me sinto daquele calor assim, aí o corpo já, o coração acelera, opa, coloca essa vaidade de lado. Você também pode passar por isso. Não tem problema não. Jesus se sentiria ofendido? Como ele agiria? E eu entrego então o leme da minha embarcação para esse capitão. E aí eu posso dizer que eu estou no caminho da humildade, porque eu estou seguindo aquele que foi o mais humilde que passou pela terra. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que seja um dia maravilhoso para cada um. Nós que agradecemos a você, Adriana, tá? Você possa estar com a gente em outras oportunidades, com certeza estará. E a gente quer lembrar vocês que quarta-feira que vem nós temos a nossa palestra no horário normal, 19h30. Teremos a presença do nosso querido Manuel Coelho, que vai nos trazer o tema livre, vai nos trazer com certeza alguma mensagem edificante, como foi a da manhã de hoje. Lembrando a vocês que nós estamos seguindo o protocolo da Secretaria de Saúde, com as cadeiras separadas, álcool gel na entrada, aferidor de temperatura, aqui na mesa também. Limitados à sala de passe a 5 passistas. Nós temos hoje 8 passistas aqui, então vamos fazer a dança da cadeira. E 5 que tiverem melhor condição, depois se dirigem à sala de passe. Quem tiver necessidade de passe, aguarde no salão. Lembrando a vocês que nós estamos com 2 campanhas. A campanha das cestas básicas para as famílias carentes, que a gente atende no Parque Maíra, todo sábado com o Sotom. E sempre em dezembro a gente faz isso. A gente leva a cesta básica, porque em janeiro a sopa para,
pessoal é natural, o pessoal da sopa alguns saem de férias, viajam, e nesse ano, inclusive, de 2022, a gente pretende, nesse mês em que a sopa vai estar parada, reformar nossa cozinha. Então a segunda campanha é da cozinha, da reforma total da nossa cozinha. Botar piso azulejo até o teto, trocar o piso, né? Melhorar o tanque lá, o armário, tudo isso então nós pretendemos fazer agora em janeiro. Então para isso nós estamos precisando de ajuda financeira. A nossa conta está no blog da EDAC, quem quiser dar qualquer quantia será bem-vindo. E a cesta básica também é água. Se eu tenho dificuldade de comprar mantimento e tal, eu quero doar em dinheiro. Também pode ser via Pix, tá? Ou depósito de conta, ou na secretaria. A Angélica está sempre ali também nos domingos. Na quarta tem sempre um diretor também, então vocês fiquem à vontade. Até brinco, pode doar de R$10 a 10 mil, fiquem à vontade, né? Não se acanhe. Mas a gente necessita porque, em função da pandemia, nós estamos até paralisados com as atividades de almoço, que a gente sempre fazia, que é uma fonte de renda do centro. Então nós tivemos que parar com essas atividades. Então esse é o recado que a gente tinha que dar a vocês. Lembrando que nós estamos seguindo, como eu disse, o protocolo de saúde. Desde o ano passado, todas as nossas palestras estão gravadas no blogpost da EDAC. Hoje é transmitido ao vivo no Facebook e amanhã está no YouTube. Então, desde março do ano passado, quando nós fomos obrigados a fechar, por força do decreto, nós fechamos, nós ficamos fazendo as gravações internas aqui. Os oradores vêm, ou alguém da diretoria, e em agosto, como o prefeito autorizou, nós reabrimos ao público. Porém, no ano passado, nós pedimos que as pessoas idosas, com exceção de dirigentes, né, não comparecessem, e pessoas com morbidade, sentindo algum tipo de problema, que não viessem. Mas esse ano, uma coisa está mais liberada, nós já estamos com o decreto ali, que foi editado em setembro agora, permite 70% da frequência. Mas se Deus quiser, ano que vem, daqui a pouco nós estamos com 100% da frequência, está todo mundo vacinado. Eu até comentava com a Adriana aqui que a EDAC sempre seguiu o que a autoridade sanitária do município diz. Por quê? Em reunião de diretoria no passado, nós entendemos que eles são aqueles que mais conhecem a realidade de Volta Redonda. E a nossa casa tem também a nossa particularidade, né? O senhor contador hoje não tinha por que a gente ficar fechado. Graças a Deus, nenhuma intercorrência com relação à saúde nós tivemos aqui de maior gravidade. Se contaminou, né? Se contaminou porque trabalha na área de saúde, mas ficou tranquilo. A única pessoa que nós tivemos, infelizmente, desencarne aqui foi porque fez uma cirurgia e depois, com certeza, né, da frequência ao hospital, acabou se contaminando. Mas fora isso, graças a Deus, estamos todos aqui, né, e agradecemos a presença de vocês aqui no salão, e aqui estamos acompanhando pelas mídias sociais. E vamos encerrar então essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos. Em relação ao aviso com relação à sexta, são 27 famílias que a gente tem que atender. E esse mês de janeiro, em que a sopa não vai, eles ficam amparados com os mantimentos da cesta básica. Então isso a gente já faz todo ano, a campanha das cestas básicas. Ok? Só que esse ano aumentou um pouquinho. Em função da pandemia, ano passado foi 22, né, Cláudio? 22 famílias e esse ano são 27. Então nós estamos atendendo mais famílias. A gente conta com a colaboração de vocês que puder dar. Ok? Se não puder dar também, sem problema. Muita paz a todos, bom resto.